Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo número 19. O Senhor tem algo a tratar comigo e com você essa noite, através da sua palavra. 2 Reis, capítulo 19. Aleluia. A palavra estarei lendo do 1º ao 8º. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, fugiu e chegou a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o seu caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor voltou a segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o teu caminho. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome daquele que vive e reina eternamente. Eu quero aqui, desde já, agradecer essa rica oportunidade a Deus, primeiramente, pastor Elias, que tem sido, através, Deus tem usado ele muito, não só na minha, mas na vida da igreja, evangelista Reinaldo, e todos os irmãos que estão envolvidos nas coisas do Senhor. Estou muito feliz essa noite, presbítero Joás, um amigo, uma pessoa extraordinária que eu tive o prazer de estar alguns momentos, que foi muito prestigiante, muito proveitoso. E desde já também agradecer a vida da minha família, minha esposa, os meus filhos, que têm um papel fundamental no ministério de qualquer homem. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, culto voltado a missões, e eu li a palavra, e os irmãos estão pensando assim: irmão Fábio, o que tem a ver essa passagem de Elias com missões? Eu também perguntei para o Espírito Santo, igreja. E o Espírito Santo, como foi falado essa noite, estamos começando uma nova batalha, um novo ano, um novo objetivo. E o Espírito Santo falava ao meu coração que geralmente as mensagens são direcionadas àqueles que vão ser alcançados, àqueles que vão ser buscados. Mas essa noite a mensagem é para aqueles que estão empenhados em fazer algo para o Senhor. A mensagem é voltada para aqueles que se ingressaram um dia ou estão se ingressando nesse momento de entrar no terreno do inimigo e fazer algo pelo reino do céu. Ou seja, a mensagem de Deus essa noite é para a minha vida, que decidi fazer algo de missões, de falar de Jesus para alguém, e para você que um dia por motivo desanimou, ou para você também que você começou por esses dias a falar de Jesus. Às vezes você começou por uns dias, uns anos, uns meses, você já parou, desanimou, ou às vezes você está começando hoje e não sabe, né, como começar, não sabe da reação a qual vai ser, mas essa noite, através dessa palavra, o Senhor vai nos orientar. A Bíblia vai nos falar do profeta Elias, um profeta muito mencionado não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Ele profetizou no reino norte por volta de
900 anos antes de Cristo. E não há muita introdução sobre o profeta Elias. Ele entrou com a tua história, já só falando que ele é tisbita, que não vem falar de algo mais aprofundado da tua genealogia, não vem falar algo aprofundado da onde exatamente ele era, de algo mais detalhado. Mas a Bíblia nos fala que foi um homem de grande valia, usado por Deus em momentos difíceis. Elias, ele foi profeta numa época a qual nem eu e nem você queria pronunciar a palavra de Deus. Elias foi profeta em uma época, meu irmão, que não tinha flash de celular, não tinha câmera, não tinha mídia, não tinha ninguém para aplaudir e dar tapinha nas costas, não. Elias, ele foi profeta numa época onde o povo de Israel estava, o povo que um dia foi um povo ainda escolhido por Deus, eles estavam corrompidos espiritualmente, corrompidos economicamente, todos os princípios morais e éticos daquele povo estavam todos corrompidos. Elias, ele foi profeta num tempo muito difícil, num tempo onde era raríssimo se escutar uma palavra da parte do Senhor, a palavra da qual alguns profetas tentaram pronunciar ali. Jezabel, ela de uma forma, ela conseguiu de alguma forma calar a voz de Deus, que ainda era pouco no meio do povo. Elias, ele foi profeta, não foi profeta para um povo que tinha esquecido de Deus, que não conhecia Deus. Elias, ele foi um profeta que o povo cocheava entre dois deuses. Irmãos, nós vamos entrar num terreno aonde vai ser muito difícil alguém olhar e falar para você que não acredita em Jesus. Nós vamos entrar num terreno que vai ser muito difícil, onde alguém vai olhar para você e falar que não conhece, ouviu falar de Jesus. Aquele povo era um povo muito difícil de lidar, porque eles acreditavam, eles queriam Deus, mas também queriam servir aos deuses de imagem, de estrutura. Irmãos, essa noite para os irmãos é melhor entender. Nós vamos fazer um trabalho, estamos executando um trabalho, vai ser benção em nome de Jesus. Mas vamos aprender essa noite com aquele reino norte, que é semelhante aonde nós vamos trabalhar, que é o mundo. A Bíblia nos fala que ele foi grande os feitos de Elias. Elias profetizou anos de seca. Elias matou os profetas à espada. Elias, ele multiplicou ali, fez prover na vida daquela viúva. Elias teve experiências extraordinárias com Deus. Elias não só viu, não só presenciou, mas foi através dele que aconteceu aquelas maravilhas. Mas a Bíblia diz que um dia, Acabe fez Jezabel saber que Elias, ele matou a espada todos os profetas de Baal. Todos. Aqueles profetas que comiam da mesa de Jezabel, Jezabel que era uma espécie de feiticeira, aquela que se levantava contra os profetas de Deus. E ela mandou um recado para Elias e falou para Elias que da mesma maneira que Elias fez, ele ia fazer com Elias. E Elias correu, meu irmão. Elias tentou fugir, e o Espírito Santo falava ao meu coração que as experiências de Elias não adiantou nada. As experiências que Elias teve com Deus também fez com que ele tivesse medo e fugisse. Às vezes tem alguém aqui essa noite que tem feito algo para Jesus há dias, há meses, há anos atrás, e às vezes por conta da afronta do inimigo, você correu, você fugiu, mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer que o projeto dele ainda está de pé na tua vida, ele ainda tem algo na tua vida, ele ainda tem algo na tua casa, ele tem algo a tratar com você.
Às vezes a afronta do inimigo, a ameaça do inimigo fez com que você corresse e você desanimasse. Às vezes você não tem suportado o afronto que tem acontecido na tua vida, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer que o projeto ainda está de pé. Eu ainda tenho algo extraordinário, eu tenho uma palavra para a tua vida, eu tenho uma promessa direcionada para a tua casa. Isso não muda o que tem te afrontado. Elias, irmão, é homem que teve muita experiência, mas ele também tinha sentimentos. Ele tinha emoções, muitas das vezes queremos ser super crentes. Muitas das vezes cobrando de nós mesmos que a gente não pode chorar, que a gente não pode tirar um conselho com o irmão instruído no Espírito Santo. A gente tem mania de achar assim, irmão, que a gente tem que ser inabalável. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer, meu irmão, que os que confiam no Senhor, meu irmão, são como os montes de Sião. Permanece para sempre. O Senhor tem algo para a tua vida, meu irmão. Não desanima, não desanima. O Senhor tem algo preparado para você. Eu não sei qual tem sido a afronta. Eu não sei o que o inimigo tem afrontado contra a tua casa. Mas o Senhor tem algo para a tua vida ainda assim. E a Bíblia diz que Elias fugiu. E ele caminhou o caminho de um dia e se deitou debaixo de um pé de zimbo, uma árvore. E ele pediu a morte. O interessante é que o porquê que Elias correu. Porque o inimigo, ele não aceitou os feitos de Elias, que Elias estava fazendo. Meu irmão, o inimigo não vai aceitar, e não aceitou e não aceita o povo de Deus trabalhar a favor do reino. Meu irmão, nós temos que estar preparado, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós temos que estar revestido, meu irmão, do Espírito Santo, para que podemos resistir o dia mau. Como foi falado aqui essa manhã, é só o Espírito Santo de Deus, através da palavra, meu irmão, para nos dar força para a gente vencer. Ele não suportou, ele correu, mas a minha Bíblia diz que no lugar que ele parou, mesmo correndo, o Senhor achou Elias. O Senhor, Ele sabe aonde você está, meu irmão. O Senhor sabe onde você está, minha irmã. Você sabe que o Espírito Santo falava no meu coração enquanto eu li essa palavra? Ele fugiu do ambiente, mas da minha presença ninguém foge. Os olhos do Senhor estão por toda parte contemplando os bons e os maus. Não tem como esconder do Senhor. Uma vez envolvido com as coisas do Senhor, é impossível sair da presença do Senhor. Ele sabe na onde você se encontra, mesmo correndo contra a vontade dEle. Às vezes você está pensando assim, ninguém está me vendo aqui, agora eu quero ver. O Senhor está te vendo, meu irmão. O Senhor sabe aonde você está. E Ele te faz relembrar hoje das promessas que Ele tem te feito. O Senhor te faz lembrar essa noite de quantos, mesmo nessa fraqueza que você se encontra, nessa tristeza do teu coração, quantas coisas o Senhor tem feito na vida das pessoas através da tua vida. Quantas coisas o Senhor tem operado, meu irmão, minha irmã, na vida das pessoas através da tua vida. Às vezes você está pensando assim, mas irmão Fábio, mas faz tanto tempo. Meu irmão, o Senhor, Ele é o dono do tempo. 1000 anos para Ele é um dia é 1000 anos. O tempo é dEle, tudo é dEle. Ele ainda pode fazer algo ao teu favor, Ele ainda pode fazer milagre, Ele ainda pode operar maravilhas através da tua vida, através da tua casa. A tua casa ainda pode ser salva através da tua vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Eu e você fomos convencidos, estamos aqui, foi por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, meu irmão.
Ela é viva e eficaz, ela não está morta. Nós temos uma ferramenta, uma arma poderosa em nossas mãos que se chama a palavra de Deus. Quantas vezes tentamos fazer com as nossas forças, corremos com as nossas forças, nos cansamos e nos sentamos debaixo do pé de zimbro. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, assim é a palavra do Senhor. Lâmpada da orientação, meu irmão. Lâmpada de luz incomoda. Aonde a luz chega, as trevas não aceitam. Aonde a luz chega, tem orientação, tem esperança. Aonde a luz chega, meu irmão, há contemplação de Deus. Às vezes você fica pensando assim, Elias podia pensar assim, eu vou esperar Jezabel me aceitar. Irmão, o mundo não vai te aceitar. Não espera ninguém te aceitar, para você falar do amor de Jesus, para você falar do poder que Jesus tem de salvar. Não espera tapinha nas costas, meu irmão, não espera esse incentivo do homem, meu irmão, espera só naquele que vive e reina eternamente. E a Bíblia diz que Elias, ele correu e ele pediu a morte. Quantos não pediram a morte? Quantos não falou assim, esse negócio de igreja não é para mim, de fazer missões não é para mim? É para você sim, meu irmão. É para você sim, minha irmã. Se o Senhor te chamou para isso, é porque Ele tem algo a trabalhar nesse tipo de coisa. Eu quero dizer para os irmãos, que um dia eu estava desanimado, querendo parar, e eu falei para minha esposa assim, eu não vou mexer com esse negócio de igreja não, porque está acontecendo tanta coisa na minha vida. E eu peguei, eu falei, hoje é o último dia que eu vou, peguei, a hora que eu estava indo para a igreja, eu falei assim, eu vou parar, vou me abastecer o carro. A hora que eu parei para abastecer o carro, sabe aquele dia, irmão, que você está destruído, você não tem força. Mas a Bíblia diz assim, que a alegria do Senhor ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, não se esqueça, meu irmão. Um dia você foi escolhido, um dia você foi escolhida, ainda que você queira parar, não tem jeito. A vez que você envolveu com as coisas do Senhor, não tem jeito de voltar para trás. E eu parei naquele posto, estava debaixo de chuva, sabe aquele dia que você está destruído, aonde você não tem condição nenhuma, seja em todas as áreas, em todo sentido. E eu falei para minha esposa, não vou voltar mais à situação que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo essa dificuldade. E eu parei no posto para botar o combustível, estou falando isso para edificar a fé dos irmãos. O vidro do carro estava fechado, à noite, chovendo, desceu um senhor do carro, do outro lado da rua, bateu no vidro do meu carro. Nunca vi aquele homem. E eu abri o vidro daquele carro e ele falou para mim assim, ainda não é hora de parar. E eu estou aqui essa noite para te dizer, não é hora de parar. E você sabe que o Espírito de Deus falou através daquele homem. Foi o Senhor que deu o início, é Ele que vai dar o fim. Ele bateu no vidro do meu carro e falou assim, não é hora de parar. E eu estou aqui para te dizer, não é hora de parar. Você que está parado, você que está desanimado, que pensou assim, não é para mim esse negócio, não é hora de parar. O ID, meu irmão, foi dado, foi chamado. Foi uma ordem que Jesus deu. Para mim e para você. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. A obrigação minha e tu, temos que entender que não é converter ninguém, é pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele convence através da palavra de Deus. Não tem segredo, meu irmão, não tem aquela fantasia, aquele tanto de coisa, não precisa falar o que não precisa, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que faz convencer. A Bíblia diz que veio provisão de Deus na vida de Elias. Mesmo ele querendo correr. Mesmo ele com medo, correndo. Mas veio provisão. Mesmo quando a gente corre. Mesmo quando a gente fala assim, eu não suporto mais. O inimigo vai me matar, vai me tragar. Ainda há provisão de Deus.
Eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite, que o Espírito de Deus fez ao meu coração essa tarde. O que te sustentou até aqui a não ser Deus? O que te fez você resistir essa jornada a não ser o Espírito Santo de Deus? Não tem outro motivo, meu irmão, a não ser Deus que nos sustentou e que nos trouxe até aqui. O salmista diz assim, meu irmão, que Ele nos tirou de um charco horrível de lodo, firmou os nossos pés, firmou os nossos passos e colocou os nossos pés sobre a rocha. Ele nos dá estabilidade, colocou um novo cântico na nossa boca. Nós temos coisa nova e coisa boa para anunciar para as pessoas, graças à palavra de Deus. Ele mandou provisão, mesmo nessa situação que eu e você às vezes se encontramos, tem provisão de Deus ao nosso favor, tem algo de Deus à nossa direção. Meu irmão, não sei que situação você se encontra, você entrou aqui essa noite, mas eu sou tocado para te dizer, não pare. E o Espírito Santo insiste em dizer, não desanima, levanta, eu não preciso, mas eu conto com você. Elias estava pregando para um povo que tinha se corrompido. Ele trazia uma mensagem que o povo se tornasse o arrependimento, mas o povo não queria. Sabe o que significa essa palavra? Tem que haver o arrependimento no nosso coração. Não podemos deixar apagar o sentimento de arrependermos todos os dias das nossas falhas, dos nossos erros. Que quando eu e você se arrependemos, é igual aquele paralítico que foi trazido por 4. Ele foi colocado diante de Jesus, e Jesus não sarou primeiro a carne. Jesus falou para ele assim, perdoados estão os teus pecados. Depois, ele mandou ele levantar do teu leito. Sabe o que isso significa, meu irmão? Para a gente ter uma vida ativa, para a gente fazer a obra de Deus. Isso significa que a primeira cura não é a enfermidade da carne, é a enfermidade da alma, que é o pecado. Eu e você temos que procurar essa cura dias após dias. Eu e você temos que procurar nos arrepender, buscarmos o arrependimento sincero, para Jesus vir nos curar a nossa alma, e depois Ele vem curar aquilo que está aqui de fora. Vamos procurar, meu irmão, buscar as coisas do céu. A Bíblia fala assim, que ele foi colocado diante de Jesus, e Jesus podia muito bem pedir para ele se levantar, mas primeiro ele estava arrependido, porque Jesus sabia, e Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. Permita o Espírito Santo curar essa enfermidade dentro de você essa noite. Permita o Espírito Santo curar essa mágoa no teu coração essa noite. Permita o Espírito Santo tirar essa tristeza do teu coração essa noite. Permita o Espírito Santo tirar esse rancor que está dentro de você essa noite. O Espírito Santo fala ao meu coração que Ele quer tirar essa noite. Ele tem poder para tirar essa noite. Ah, mas ele me fez isso, ela me fez isso, ele me falou isso, ela me falou isso, mas o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. E se você entregar para Ele, Ele vai passar o azeite, Ele vai passar, Ele vai curar as tuas feridas. Para a gente estar habilitado a fazer algo para Jesus, a gente tem que permitir, nós somos o primeiro a permitir o Espírito Santo a fazer algo na vida da gente. E que não venha faltar esse desejo de mim e de você, de buscarmos esse arrependimento. A Bíblia diz que no deserto, lugar sem previsão, não sei onde você se encontra. Eu não sei onde você mora, eu não sei tua classe social, eu não sei tua classe profissional, eu não sei onde você se encontra. Mas lá no deserto, o Senhor não mandou qualquer coisa para Elias. O Senhor mandou pão e água. E não é pão frio, não, é pão fresquinho. Você acha que significa, sabe o que significa? Se você tiver serviço de Deus, Ele não tem qualquer coisa para a tua vida, Ele não tem resto para a tua casa, Ele não tem resto para o teu filho, para a tua família, Ele tem coisas grandes para a tua vida, se você estiver empenhado nas coisas dEle. O Senhor tem algo grande para mim e para você, que queremos fazer algo para Jesus.
Nos custa algo sim, meu irmão. Nos custa algo sim. A Bíblia diz que o evangelho é renúncia. Todo aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, nega a si mesmo e depois siga-me. Cruz fala de sofrimento. Às vezes você está iludido de achar que é um mar de rosa, não. Mas eu tenho algo para te dizer, é difícil, mas compensa. É difícil, mas nós vamos receber das mãos daquele que vive e reina eternamente algo grande. Algo grande, meu irmão, minha irmã. Tem a renúncia, irmão. A cruz de sofrimento tem a renúncia. Não fazemos o que queremos mais, não falamos o que queremos mais, não andamos em lugares que queremos mais. É por isso, irmãos, que quando nós estamos em lugares que não agrada a Deus, o Espírito Santo incomoda nós, porque nós fomos adquiridos por inteiro. O mundo, meu irmão, não te aceita e não me aceita mais, porque nós já temos um dono, nós fomos adquiridos, nós fomos comprados com um preço e preço caro, que é o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que excede o valor do ouro e da prata. A Bíblia diz que o Senhor mandou para Elias pão fresco e água. O Senhor, mesmo na adversidade que eu e você se encontra, Ele não nos desampara. Ele não nos deixa, nós somos prova disso. O Senhor fala através dessa palavra, meu irmão. Essa afronta não é motivo para você parar. Essa afronta não é motivo para você desanimar. Essa afronta não é motivo de você colocar a culpa na direção da igreja, do irmão, da irmã, não, e desanimar, não. Essa afronta, meu irmão, é para você entender que você está incomodando o inimigo. É para você entender, meu irmão, que o inimigo está sendo incomodado. E por quê? Porque ele está perdendo, ele já perdeu na autoridade que há no nome de Jesus. Cada vez, meu irmão, que você vê um jovem, que você vê um irmão se batizar, é uma perda muito grande para o inferno, e o reino do céu só tem a ganhar. É uma perda muito grande, meu irmão, quando eu e você encorajamos e falamos de Jesus para alguém, mesmo em tempos, meus irmãos, difíceis, tempo onde está acontecendo tanta coisa difícil. Ainda vale a pena eu e você falar de Jesus para alguém. Ainda vale a pena no trabalho, meu irmão, na tua casa, você falar que Jesus ama, que Jesus salva. Vale a pena você levantar de manhã e mandar um áudio, uma mensagem, falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo onde o inimigo tem mandado recado, o inimigo tem tentado nos intimidar, mas ainda vale a pena. Não podemos parar, não podemos nos prostrar diante das nossas dificuldades. E a Bíblia vem nos dizer, meu irmão, que essa água que ele deu para Elias não era qualquer água. Esse pão que ele deu para Elias, que o Senhor deu para Elias, não era qualquer pão. A Bíblia diz assim, que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Ele pediu ela água de beber. E ele falou para ela, se ela bebesse daquela água, daquele poço, ela tornaria a ter sede. Mas se ela bebesse a água que Jesus tinha para oferecer para ela, nunca mais ela teria sede. Oh, glória! Jesus é a fonte de água inesgotável, que jorra para a vida eterna. Este Jesus quer te dar essa água essa noite. Jesus quer dar essa água para você ter força, para você caminhar. Às vezes você saiu de casa, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, eu não estou dando conta mais. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, Ele tem uma água especial para te dar. Ele é a própria fonte dessa água. Ela não tem fim. Aquela mulher vivia uma vida de vergonha por conta do pecado. Mas ela teve um encontro com Jesus.
E Jesus mudou a vida dela. Candonébia. Jesus pode mudar a tua vida hoje. Jesus pode mudar o teu caminhar hoje. Jesus pode mudar a tua família, a tua casa hoje. Jesus pode transformar o teu coração hoje. Jesus pode fazer uma obra em todo lugar, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, hoje. Hoje tem essa fonte de água que ela não se acaba, que se chama Jesus. E se você experimentar dela uma vez, você não vai precisar de ser mais envergonhado no mundo, de ser criticado, de ser zombado, de alguém colocar a mão na tua cara, o dedo na tua cara, na minha cara, não. Porque acabou a vergonha, acabou a tristeza, e é só alegria em Cristo Jesus. E o pão, meu irmão? Não foi qualquer pão também que Elias comeu. A Bíblia fala que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. A Bíblia vem nos falar que foram 40 dias que Elias caminhou. Meu irmão, o pão que Elias comeu se trata do pão que desceu do céu, que se chama Jesus. E Jesus diz que aquele que comer do meu pão, desse pão, não terá mais fome. Meu irmão, é só Jesus para preencher o vazio que há dentro do homem. É só Jesus que pode preencher esse vazio que habita dentro de você, esse abismo profundo. É só Jesus que pode trazer a verdadeira alegria para a tua vida. Você tem buscado preencher esse vazio em tantos lugares, em tantas coisas que não preencheu esse vazio, mas o Jesus a qual estou pregando, Ele pode preencher esse vazio no teu coração e na tua alma. Jesus pode trazer a verdadeira alegria. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é aquele que pode fazer tudo e todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada se faz. Não tem nada impossível para Jesus. Eu não sei da tua causa, eu não posso resolver, mas Jesus quer pegar ela essa noite. Jesus quer resolver ela essa noite. Aos olhos de Elias já tinha acabado, não tinha mais jeito. Mas a Bíblia diz assim, que muitas aflições passa o justo, mas o Senhor as livra de todas. A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor acampa em volta dos que o temem, oh glória. O Senhor sempre tem uma alternativa, sempre tem um milagre para a minha vida e para a tua vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja. Que nós vamos, meu irmão, começar um ano, e eu creio que vai ser um ano produtivo em nome de Jesus. Mas essa mensagem é para me encorajar e te encorajar, que nós vamos e estamos passando por momentos difíceis, mas isso não pode ser motivo de me parar e de te parar. Isso não pode ser motivo para mim estacionar e falar assim, eu não vou falar, eu não vou fazer, eu não vou ajudar, não. Tem provisão de Deus, ainda que seja no deserto. Às vezes alguém, meu irmão, te decepcionou, às vezes alguém falou algo que te machucou. Hoje à noite você fala assim, Espírito Santo de Deus, me cura essa noite, tira de dentro de mim essa tristeza. Eu quero fazer algo na tua obra e na tua casa, mas para que você habite no meu coração, para que você faça morada dentro de mim, não pode ter sujeira. Eu só quero a tua presença, faça a limpeza no meu coração. O Senhor Ele tem poder para fazer isso essa noite. Você que está desanimado, triste, abatido. Quantas coisas eu creio que Elias pensou naquele momento. Mas o Senhor me usou tanto, fez tanto prodígio através da minha vida, a situação que eu encontro. Foi quantas experiências que eu tive, ó a situação que eu encontro. O Senhor prometeu isso, o Senhor falou isso, ó a situação que eu me encontro. O que você passa hoje, meu irmão, não define o teu amanhã. O Senhor não precisa de evidências, meu irmão.
O Senhor não precisa do que os outros falam, do que os outros pensam. O que você está passando, a tua tristeza hoje, pode se tornar uma felicidade amanhã. O que você está passando hoje, o Senhor pode fazer diferente amanhã. O Senhor pode transformar, sim, a tua dificuldade em uma coisa boa. Eu convido os irmãos a se colocar de pé em nome de Jesus. Os irmãos estarão louvando ao Senhor.